Estrelas binárias são extremamente importantes na astronomia e foram extremamente importantes na história da astronomia. Por quê? Por várias razões. Uma delas é que a única maneira de se medir a massa de uma estrela, a única maneira, é em sistema binário. Também é uma das duas maneiras, e a melhor maneira, de se medir o raio de uma estrela. Também é em sistema binário, né? Além do fato de se entender uma porção de outras coisas sobre a natureza, sobre a evolução, sobre a estrutura das estrelas e assim por diante. Então, as estrelas binárias têm um papel extremamente importante na astronomia, na história da astronomia e no presente da astronomia. Nós vamos dividir as estrelas binárias em duas classes, as binárias eclipsantes e as binárias espectroscópicas. O que é uma binária eclipsante? Se você tem duas estrelas que giram uma em torno de outra neste plano, você pode imaginar ou ver as duas girando, mas são duas estrelas que se comportam como duas estrelas isoladas. Se elas estiverem girando neste plano da sua linha divisada, o que vai ocorrer? A cada período orbital, uma passa na frente da outra. E quando uma passa na frente da outra, como vocês podem ver nessa figura, uma delas é eclipsada e a intensidade da luz cai. Assim que ela deixa de ser eclipsada, a intensidade da luz volta, passa a ser constante. Quando a outra estrela passa na frente da uma, você vai ter um outro eclipse, cuja duração e profundidade pode ser diferente do primeiro eclipse, né? Então, normalmente, nós chamamos os eclipses de eclipse primário, que é aquele onde há a maior queda na intensidade da luz. E eclipse secundário, onde você tem uma queda menor. Tipicamente, todo sistema eclipsante tem duas eclipses, porque quando uma passa na frente da outra, meio ciclo depois, a outra passa na frente da uma, né? Nem sempre isso é perceptível. Por quê? Porque nem sempre as duas estrelas têm intensidade, brilho comparável. Suponha que você tem uma estrela grande, mas de temperatura muito baixa, passando na frente de uma estrela de temperatura alta. Quando a estrela de temperatura baixa passa na frente da estrela de temperatura alta, você vê um eclipse. Mas quando acontece o oposto, a queda na intensidade da luz é tão pequena que às vezes você não consegue perceber. Então você tem apenas um eclipse, né? Quando você tem uma estrela passando na frente da outra e você tem então essas intensidades, 1, 2 durante o eclipse primário, 3 fora do eclipse, 4 no eclipse primário, e volta para o 1, né? Que seria o 5, mas volta na verdade para o 1, certo? Você pode perceber que, em princípio, esses eclipses podem ser muito úteis na astronomia. Por quê? Porque a duração da entrada do eclipse tem a ver com o diâmetro da estrela que está sendo eclipsada. Tá certo? Se você tem uma estrela muito compacta, a duração do eclipse, a entrada e a saída do eclipse são muito rápidos. Porque ela é eclipse de repente. Se você tiver uma estrela muito maior, o eclipse é mais gradual. Tá certo? E aí a entrada e a saída são mais lentos. Pode você então imaginar que
a forma como ocorre o eclipse, quanto dura a entrada e a saída do eclipse, dá para você imediatamente uma ideia de qual é o tamanho da estrela. Correto? Se você juntar, então, a forma do eclipse com mais algumas informações, como, por exemplo, a massa, você pode medir de uma forma muito objetiva o raio da estrela. Na verdade, esta é a maneira mais precisa com que você pode medir o raio de uma estrela. Existe uma outra maneira curiosa de se medir o raio de uma estrela. Quando a Lua passa na frente de uma estrela, a estrela é ocultada pela Lua. Mas a Lua está muito longe. Quando ela oculta, ela também ocorre eclipse. E a duração desse eclipse, da entrada do eclipse, também permite você determinar o diâmetro da estrela que está sendo ocultada por eclipse da Lua. Né? Então vocês vejam que é uma forma interessante de se medir o diâmetro de uma estrela e que se aplica a qualquer estrela que vai ser ocultada pela Lua. Tá certo? Não precisa ser uma binária. Pode ser uma estrela individual. Isso parece uma vantagem e é. Mas são poucas as estrelas, na verdade, que são eclipsadas pela Lua. É uma fração pequena de estrelas que é eclipsada pela Lua. Não é toda estrela. Né? Então, é uma faixa de estrelas no céu na qual você pode aplicar esse método. Então, são os dois métodos que se tem para determinar o raio, o diâmetro de uma estrela. Né? O eclipse pela Lua, que é restrito a poucas estrelas, e as binárias eclipsantes, que é restrito às binárias eclipsantes, é bem verdade, mas o número de estrelas em que você pode fazer isso é bem maior. Bom, além de determinar o raio de uma estrela, o eclipse pode ajudar a você a refinar a temperatura da estrela. Né? Nós já vimos que você pode medir a temperatura a partir do espectro, ou a partir do ajuste do espectro como um todo, ou a partir da classificação espectral, né? Ou a partir, mais grosseiramente, de um índice de cor, que também te dá uma indicação. Mas se você fizer uma modelagem detalhada das binárias eclipsantes, né? Você pode, hoje em dia você tem computadores muito rápidos, muito poderosos, você pode colocar um modelo de binária, onde você coloca as propriedades de cada uma das duas estrelas e produz uma curva de luz artificial, uma curva de luz sintética. Você pode ajustar esta curva de luz sintética à curva de luz observada. E você muda os ingredientes da sua receita até que todos os detalhes da curva de luz observada são perfeitamente descritos pelo seu modelo. Somente aí você consegue, então, ter uma descrição perfeita e derivar quais foram os parâmetros de entrada que conseguiram descrever isso. Né? Então, em muitas situações, esta é uma maneira muito precisa de você refinar a temperatura e o raio, né, da estrela. Né? Aqui eu mostro uma série de curvas de luz de sistemas binários eclipsantes, né? Cada pontinho aqui dessa é uma medida, né? Não é fácil fazer curvas de luz desse tipo. Eu passei muitas noites em observatórios produzindo 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Imagina quanto tempo o sujeito leva para fazer uma curva de luz dessas, né? E vocês veem, então, que a diversidade de formatos que existe nessas curvas de luz é muito grande.
né? Por exemplo, a parte fora do eclipse aqui é perfeitamente constante. E quando eu digo perfeitamente constante, você vai dizer, ah, mas existe um grande espalhamento. Sim, mas esse espalhamento está dentro da margem de erro das suas observações, né? Toda medida tem uma margem de erro. Correto? Não existe medida perfeita. Essas medidas também têm. Aí você tem, então, o eclipse primeiro secundário aqui, em V809 Cygni, e depois o eclipse primário, que é o mais profundo, né? Já em Z Norme, que é a segunda curva de luz, você vê que tem eclipses meio arredondados, e quando ela sai do eclipse, você não tem uma curva de luz constante. Como é que você pode imaginar um sistema de duas estrelas produzindo curvas de luz estranhas assim? Isso ocorre quando você tem duas estrelas muito próximas umas das outras, de tal maneira que uma deforma a outra. Então você tem dois elipsoides, em vez de duas esferas, você tem dois elipsoides. E dependendo de como você vê esses elipsoides, você pode ver ele com intensidade aumentando e diminuindo, mesmo fora do eclipse. E é isso que acontece aqui. O que importa aqui é vocês reconhecerem que nem todas as curvas de luz com eclipses são iguais. Existe uma grande diversidade e pela maneira como as estrelas se eclipsam, produzindo curvas de luz diferentes, você pode já classificar, muitas vezes, nem sempre, você pode classificar a estrela, né? Você pode dizer alguma coisa sobre a natureza de cada uma das duas estrelas. Ok, vamos então agora dar uma olhada nas binárias espectroscópicas. O que são binárias espectroscópicas? Vamos imaginar que você tenha duas estrelas de massa igual, né? Duas estrelas de massa igual têm o seu centro de massa exatamente a meio caminho entre as duas estrelas, né? O centro de massa aqui é denominado por esse mais vermelho. E as duas estrelas giram em torno do centro de massa. Muitas vezes a gente simplifica dizendo que uma estrela gira em torno da outra. Se você se imaginar morando em uma das duas estrelas, você vai ver a outra girando em torno de você. Assim como nós aqui na Terra, imaginamos que o Sol gira em torno da gente, certo? Na verdade, isso não é verdade, não ocorre. O que ocorre? A Terra gira em torno do Sol? Não, também não. O Sol e a Terra giram em torno do centro de massa, que no caso do Sol fica dentro do Sol, não é? Porque o principal corpo do sistema solar é o próprio Sol, né? Está muito perto do centro do Sol, mas não é o centro do Sol, né? Então, duas estrelas giram em torno do centro de massa. E mesmo quando as estrelas têm massa muito diferente, como é esse segundo caso aqui, você vê que o centro de massa está muito mais próximo da estrela de maior massa, né? Se você observar essas estrelas espectroscopicamente, você vai enxergar o quê? Que o espectro, uma linha espectral de uma das estrelas vai se deslocando por efeito Doppler, que nós já estudamos no capítulo do efeito Doppler. O efeito Doppler faz com que as linhas se desloquem para o azul, para o vermelho, para o azul, para o vermelho, com um período igual ao período orbital das duas estrelas. Quando as duas estrelas têm massa igual, a amplitude desse deslocamento é igual. A amplitude da velocidade radial de uma estrela é igual à amplitude da velocidade radial da outra. Mas quando as massas são diferentes, a estrela de maior massa tem uma amplitude pequena de velocidade radial. E a estrela de menor massa tem uma amplitude muito maior. Isso fica evidente quando você vê as duas estrelas dançando aí em torno do centro de massa, né? Mas existe uma relação muito simples, né? A amplitude da estrela 1
dividido pela amplitude da estrela 2 é igual à massa da estrela 2 dividido pela massa da estrela 1. A razão das amplitudes de velocidade radial é igual à razão, ao inverso da razão de massas das duas estrelas. Isso é muito fácil de você derivar. Né? Muito fácil. É muito simples. É só pensar um pouco e você vai verificar que é fácil derivar isso. Né? E isso é muito importante. Por quê? Porque se você medir o efeito Doppler de duas estrelas, simplesmente pela curva de velocidade radial, você já pode dizer qual é a razão entre a massa das duas estrelas. Nós chamamos isso de razão de massas. Imediatamente você tira disso das observações, sem nenhuma outra informação a mais. Tá? É claro que nem sempre as órbitas são circulares, como eu mostrei na figura anterior. Né? Tipicamente, nós dizemos que as órbitas são elípticas. Na verdade, você poderia até generalizar dizendo que sempre as órbitas são elípticas, sendo que a excentricidade pode ser variável, inclusive ser zero, quando você então pode dizer que as órbitas são circulares. Né? Uma órbita circular e uma órbita elíptica de excentricidade zero. Tipicamente, então, elas sempre são melhor descritas em trajetórias elípticas. Tá? Bom, quando você vê, então, uma curva de velocidade radial, que é simplesmente a medida da velocidade radial em função do tempo, então você tem aqui uma estrela vermelha, que tem um certo período, né, e uma certa amplitude de velocidade radial. O período é essa duração do tempo. A segunda estrela em azul tem uma amplitude menor em velocidade radial. Pergunta: qual das duas tem massa maior? A azul ou a vermelha? Azul? Azul. Porque a amplitude é menor. A razão de massas é inversamente proporcional à razão das amplitudes de velocidade radial. Tá certo? Então, a estrela azul tem massa maior do que a estrela vermelha. E esta amplitude, a razão das amplitudes, já determina qual é a razão de massas. Então, vocês vejam como é importante você levantar essas curvas de velocidade radial. E notem que, se você tem uma binária eclipsante, ela pode também ser uma binária espectroscópica. Tá? Normalmente é. Você consegue medir o período espectroscópico de uma binária eclipsante. O contrário nem sempre é verdadeiro. Você pode ter uma binária espectroscópica com uma inclinação orbital tal que não há eclipse. O eclipse é favorecido quando a sua linha divisada, você, observador, está no mesmo plano ou próximo ao plano do plano orbital das duas estrelas. Mas isso nem sempre ocorre. Muitas vezes você está num plano, com uma linha divisada completamente fora. Nesse caso, você não vê eclipse, mas você pode perceber que é uma binária espectroscópica. Você pode medir as propriedades espectroscópicas dela, inclusive determinando a massa. Né? Você não precisa que ela seja eclipsante para isso. Vejam aqui essa curva de velocidade radial de um sistema de duas estrelas. O que você pode afirmar desta curva de velocidade radial? Vamos então lá. Velocidade radial na ordenada, né? De menos 20, 0, mais 20, 40. Em função da fase orbital, em função do tempo, 0 a 1. 0 é quando você inicia a contagem e 1 quando você completa o ciclo orbital. Então isso nós chamamos de fase.
fase orbital. O que você pode dizer? Você tem duas estrelas aqui. Uma nós temos quadradinhos pretos e outros quadradinhos vazados, né? Um preenchido e outro vazado. Qual das duas estrelas, assim representadas, tem massa maior? Vamos lá. Provavelmente a de quadrados vazados. Eu digo provavelmente por quê? Sim, provavelmente de quadrado vazado. Mas antes de mais nada, vocês têm que perceber aqui o seguinte. Existe uma certa característica assimétrica nessas curvas. Elas não são um senoide, não são descritos por um seno, como normalmente são, simétricas. Elas são assimétricas. E por que são assimétricas? Porque as órbitas são elípticas. E quando a órbita é elíptica, ela não necessariamente, essa elipse está alinhada com o seu ângulo de visada. Ela pode assumir qualquer par de ângulos com relação à sua linha de visada. Então torna-se muito mais complexa. Tá? Então dessa curva de velocidade radial, você já pode dizer que a assimetria indica que se trata de um sistema de órbitas com grande elipticidade, facilmente visível. E que a estrela representada pelas linhas quadradas não preenchidas é a de maior massa. Tá? Ok. Vamos então fazer uma recapitulação das propriedades de uma estrela, de tudo que você estudou até agora, e ver qual a técnica que você usaria para medir certa propriedade de uma certa estrela. Né? Por exemplo, uma propriedade importante de uma estrela é a sua temperatura superficial, porque é esta que você pode medir. A temperatura do centro da estrela você não consegue medir. Você infere fazendo uma modelagem da estrutura da estrela. Né? Mas a temperatura da superfície da estrela você pode medir. Como você mede? Com que método você mede isso? Pelo espectro. Pelo tipo espectral. Nós vimos que o tipo espectral é uma forma muito precisa de você determinar a temperatura de uma estrela. É quase como a impressão digital de uma estrela. Né? Você olha a impressão digital e você é uma estrela tal. Né? Uma forma mais fácil de medir a temperatura, mais fácil porque você pode medir isso por uma grande quantidade de estrelas ao mesmo tempo, de uma maneira simples, é o índice de cor. Mas o índice de cor não é tão preciso quanto o tipo espectral. Te dá uma boa indicação, mas é um pouco menos preciso. Né? Então são as duas maneiras como você pode medir a temperatura superficial de uma estrela. Composição química. Interessa muito você saber qual é a composição química. O quanto de cada elemento químico tem na estrela. Desde o hidrogênio até tório, urânio e assim por diante, que são os elementos químicos mais pesados. Você pode medir, em princípio, a composição química de cada um dos elementos químicos. Pode até ser zero, mas você pode dizer se é zero ou não. Né? E como você pode medir isso? Pela presença, né? Se você tem uma linha que você pode identificar com carbono, é porque tem carbono. E pela intensidade das linhas do carbono, você pode determinar qual é a quantidade de carbono que está presente. Né? E isso você pode fazer com todos os elementos químicos. Pela presença e intensidade das linhas. Né? Luminosidade é uma outra característica importante de uma estrela. Como você sabe a luminosidade de uma estrela? Você mede o fluxo aparente, através da magnitude, né? E da magnitude você deriva o fluxo, e corrige pela distância da estrela.
você obtém a luminosidade. Tá? Velocidade radial. Você mede pelo efeito Doppler. Né? O efeito Doppler mede não só a velocidade radial de uma estrela simples, mas também a variação de velocidade radial que você pode, por exemplo, medir num sistema binário de estrelas. Né? A rotação de uma estrela você pode também medir? Pode. Se você tem uma estrela que gira lentamente, então todas as partes da estrela que você está observando, que estão expostas a você, estão com velocidades muito parecidas uma com as outras. E as linhas espectrais são estreitas. Agora você imagina uma estrela girando muito rapidamente. Então, numa ponta da estrela você tem emissão com alto blue shift e numa outra ponta você tem alto redshift. Significa o quê? Que as linhas são alargadas. Então, pela largura de uma linha, você pode derivar a rotação da estrela. Tá? Se a estrela está rodando em alta velocidade ou baixa velocidade. A massa. Como você pode determinar a massa de uma estrela? Pela curva de velocidade radial. Você tem que saber o período e a velocidade radial. Você pode derivar a massa. Tá? E, finalmente, o diâmetro. Existem duas maneiras. Uma é por ocultação lunar, ocultação da Lua, da nossa Lua, né? Que dá a medida do diâmetro de uma estrela, mas somente daquelas estrelas que são ocultadas pela Lua, que não são todas. Ou então, através da curva de luz e efeito Doppler de binárias eclipsantes. Né? Curva de luz, sim. Efeito Doppler, sim. Você precisa de efeito Doppler para saber a velocidade com que as estrelas estão girando. Né? A duração da entrada, mas também você precisa saber da velocidade com que ela está entrando ou não. Então você tem que também ter o efeito Doppler medido para essas estrelas para poder determinar o diâmetro delas. Né?